Vamos louvar o Senhor, começando com o hino 181. Antes de prosseguir, nós vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração de dedicação a esses dois microfones que nós adquirimos agora, né? Tudo que é usado na casa de Deus deve ser dedicado a Deus, né? Até aqui nós não sabemos o que aconteceu com esses microfones, né? Mas agora eles serão consagrados para o serviço do Senhor. Amém? Vamos orar. Levante sua mão e ore juntamente comigo. Bondoso Deus, nosso Pai, está aqui em minhas mãos, ó Deus, esses dois utensílios que será usado na casa do Senhor. Pai Todo-Poderoso, por onde irá passar a nossa voz. Deus eterno, Pai amado, nós não sabemos, ó Pai, como foi o ambiente onde eles foram fabricados, como as pessoas estavam quando fabricavam, ó Deus eterno, mas sabemos sim que há uma lei que foi criada pelo Senhor, que esse aparelho pode captar, que pode captar. Deus eterno, agora nós dedicamos ao Senhor, ao serviço do Senhor, esses dois microfones, ó Pai, que será usado na tua casa para louvor e glória do seu nome. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós dedicamos esses aparelhos ao teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurança do crente, lá, 181. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos
Nós estamos confiantes nele. Agora o clima está ficando mais fresco, mais frio. Deus sabe o momento de fazer tudo. Amém. Você já imaginou? Chovendo no horário de você vir à igreja seria uma dificuldade maior. Você acredita que Deus ele pode simplesmente ter retardado um pouquinho para você chegar aqui? Te guardar a chuva, assim como ele te guarda do sol. Então agradeça a ele com seu louvor,
com sua gratidão, com sua oração, com seu glória a Deus. Graças a Deus por tudo. Eu quero pedir perdão ontem, né? Eu não apresentei a moça, foi falha, né? Ela é parente do irmão Igor, né? Irmão Igor, né? Isso. Prima do irmão Igor. Vamos dizer para ela: Deus te abençoe? Amém. Você sinta-se bem-vinda aqui, viu? Volte sempre que quiser. Nós estamos felizes, gratos ao Senhor pela saúde, pela proteção, pela cura divina que o Senhor tem dado a cada um de nós.
Talvez pensamos, cura divina, nós não estávamos doentes, mas só o Senhor sabe quantas curas Ele tem feito em nossas vidas. Pai amado, aceita a nossa gratidão. Às vezes Ele não deixou nem um sintoma aparecer, porque Ele tem nos curado, tem nos libertado, tem nos ajudado. Nós agradecemos ao Senhor por isso, por o Senhor ter dado-nos vida e vida com abundância, conforme diz a palavra de Deus. Agradecemos pela chuva que está caindo sobre a terra. Com certeza ela é bênção para todos nós, para toda a criação e toda a criatura do Senhor. Nós agradecemos, Pai, e agradecemos pela maneira que o Senhor tem conduzido o nosso culto até aqui. Ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo esses louvores, essas adorações. Pai Todo-Poderoso, queremos que o Senhor fale, continue falando aos nossos corações, pois te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos reunidos mais uma vez, com gratidão no coração, por Ele ter nos dado essa oportunidade mais uma vez. Ontem nós mencionamos sobre o valor do culto, o valor de estar na presença de Deus. Eu sei que todos nós valorizamos esses momentos. Creio que ninguém está aqui simplesmente como que cumprindo um dever de estar na casa de Deus. Creio que nós estamos aqui com prazer e gratidão nos nossos corações. Amém. Amém. Nós falamos ontem, nós estavam todos aqui, o pastor Edmilson José de Lima, de Redenção, convida para um evento dos jovens, dia 27, 28 e 29 desse mês. E nós temos um grande desejo de ter um grupo de irmãos daqui lá, né? É um evento voltado para os jovens, mas é para toda a igreja, né? Então, vamos estar falando sobre isso, né, nos próximos dias. Se alguém puder estar lá, será uma bênção, é um prazer. Visto que nós não temos nenhuma atração que nos faz viajar, porém nós temos essas oportunidades, né? Principalmente, todos nós, mas principalmente os jovens, né? Têm oportunidade para conhecer mais alguém da igreja, né? Se interagir entre si. É uma grande oportunidade, né? E a gente vai estar conversando sobre isso. E alguns jovens que quiserem falar, que às vezes não estiver tendo condição, a igreja poderá estar ajudando na medida do possível, né, para esses irmãos estarem lá. Eles pedem um tempo para ver até depois da eleição se vai continuar liberado para eventos, né? Até a eleição está liberado, né? Agora eu sei depois passar. Então eles pedem um tempo para confirmar. Mas como está muito perto, a gente já vai preparando para isso, né? Vai preparando para isso. Será muito bom. Os jovens aqui todos, né, puderem estar lá. E também irmãos e irmãs que quiserem estar. Será bom, né? Será muito bom. Inclusive, está morando lá perto, eu tenho que ande, né? Quem não quiser pagar hotel, foi de carro, pode até vir. Nós iremos e voltaremos para lá toda noite, né? Para não ter que pagar hotel e coisa assim, sobre hospedagem, né? Lá tem uma casa lá que mora um caseiro deles lá, que é grande, né?
pode armar redes e coisa. E também, poxa, não estou fazendo plano para as coisas alheias, né? Mas eu creio que eles aceitam de coração. Inclusive, eles vão estar aqui conosco essa semana. Romero e Adeliane, eles virão passar uns dias aqui com a gente. E sei que é de grande prazer para eles se nós formos hospedar lá, passar a noite, um pedaço da noite. Não é muito longe, né? Compensa mais do que pagar o hotel. Né? Mas vamos ver sobre isso, né? Nós teremos esse tempo de perguntas e respostas. Não tem nenhuma pergunta aqui. Parece né? Não tem nenhuma pergunta. Mas isso aqui não tule o direito de perguntar, tá bom? Se tem alguma dúvida, como eu sempre falo, se tem alguma coisa que você precisa saber, não deixe de perguntar, tá bom? Se a sua pergunta não possa ser feita publicamente, nós temos o escritório aqui. E a gente está disposto a atender depois do culto. Se alguém precisa de uma conversa, uma orientação, alguma coisa pastoral, nós estamos aqui para isso, tá bem? Quase ninguém tem procurado, né? A gente fica tranquilo porque pensa que está tudo bem, né? Mas se tem alguma coisa que não está bem, nós estamos aqui crendo que há sobre nós um ofício de Deus para ajudar os irmãos. Então nos procure, não fique com nenhuma dúvida. Eu estou com vergonha de perguntar. Não tem isso, né? É claro que se a sua pergunta não for de caráter público, possa ser perguntada publicamente, você escrever e mandar para cá, mesmo assim você pode fazer privadamente no escritório. Amém? Tem que estar entendido. Amém? Bom, dessa feita nós vamos ouvir o evangelista irmão Tiago Duca. Ele é filho do pastor Adalto. Irá trazer para nós a palavra nesta manhã. Tem 4 anos que ele pregou essa mensagem e ela está muito nova, atual para nós. E estamos pedindo a Deus que a internet não falhe, né? Temporal, mas parece que passou, né? Temporal já. E nós vamos então, sem perda de tempo, ouvir a pregação através da internet com o evangelista irmão Tiago. Deus Todo-Poderoso, é tão bom estar aqui neste lugar, ó Pai, estar com estes irmãos, adorarmos ao Senhor na beleza de Tua santidade, estarmos em companheirismo com estes ministros, igrejas aqui representadas, neste momento tão especial para nós, ó Pai, onde os céus também se alegram. Os céus estão em festa porque seus filhos estão em festa. E por isso estamos, ó Pai, agradecidos nesta hora. Continua falando aos nossos corações. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui, neste dia especial para nós aqui nesta igreja. Mais uma oportunidade que temos de sediar um encontro. Nossa boa noite a todos que estão conosco pela nossa página na internet. Que Deus continue abençoando. Vamos ler a carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3.
Colossenses capítulo 3, verso 2. Leiamos. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Podeis vos assentar. Vamos ouvir o hino com a irmã Eliane e o conjunto. Já se ouviu falar sobre a volta de Cristo, tanto que muitas pessoas nem dão mais valor, estão caindo em um comodismo, se entregando aos desejos do mundo, sem se preocupar com o seu amanhã. Em todo lugar que se vai, alguém está a pregar sobre este acontecimento que não vai tardar, mas não querem ouvir, estão sem tempo de se preparar, se esquecendo que muito em breve Jesus vai voltar. Suas prioridades são se atualizarem com a tecnologia do mundo que um dia vai acabar. Famílias sendo destruídas, almas sendo perdidas, mas não querem a voz de Deus escutar. Mas existe um povo aqui neste lugar, aguardando ansiosamente o Senhor voltar. Ama ouvir sua voz, sua palavra obedecer, e muito em breve com Ele no céu vai viver. Está chegando a hora de irmos embora. Este grande sonho está prestes a se realizar. Está chegando a hora, vamos para o ar. Vale a pena os prazeres do mundo renunciar. Glória, glória, aleluia.
pode dizer aleluia. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima. Paulo tinha convicção do que ele estava dizendo. Antes que qualquer coisa venha a acontecer, primeiro ele esteve em seu pensamento. Antes que você viesse à terra, Deus pensou em você. Quando você começa a pensar, você começa a desejar algo. Não é isso? Você começa a pensar e aquilo vai te tomando e você começa a desejar até vir a acontecer. Então Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. Você está no espaço de tempo. E a única coisa que é eterna é a que não teve começo ou fim. É mensagem porque não somos uma denominação, a partir do parágrafo 232. Eu gostaria de meditar nela, nestes parágrafos a seguir. Qualquer coisa eterna jamais teve começo ou jamais terá fim. Então, se você é uma parte de Deus, o Espírito que está em você jamais teve começo ou jamais terá fim. E você é eterno com o Espírito que está em você. Está vendo? Como o amor ágape. Então decai o amor filéu. E então para o amor sensual, mantém-se simplesmente decaindo e decaindo. Ora, a única maneira, Jesus desceu daquela mesma escada para pegar e levar de volta novamente a mais alta forma, da mais baixa forma da morte para a vida, da doença para a saúde, da injustiça para a justiça. Ele se tornou da mais alta à mais baixa para que pudesse trazer a mais baixa à mais alta. Ele veio a ser como eu, para que através de sua graça eu fosse como ele, fosse um herdeiro do trono da glória. Agora olhem, lá atrás, antes que este mundo começasse com os átomos lá longe, quando Deus viu o que ia acontecer, ali mesmo Ele lhe viu. Ele me viu. Ele viu cada pulga, cada mosca, cada rã, cada mosquitinho, tudo que alguma vez estaria sobre a terra. Ele viu então. Em seus pensamentos você estaria um dia aqui na terra. E ele desejou que na era de Laodiceia, olha o privilégio que você tem nesta noite. Ele pensou em você e desejou que você viesse nesta última era, aonde todos os segredos seriam revelados, aonde tudo seria restaurado. E Ele te colocou aqui nesta terra e te enviou o melhor que Ele tinha para viver. Ele jamais disse: eu enviarei meu filho e deixarei que ele morra e talvez alguém fique com pena dele. Não. E será um caso tão lamentável, talvez alguém possa ser salvo. De antemão ele sabia quem seria salvo. Ele disse a Esaú: eu odeio, e a Jacó eu amo. Antes que qualquer um dos dois alguma vez tivesse chance de provar quem eles eram, pois ele sabia quem eles eram. Ele sabe tudo. Ele sabia o que você faria antes de você nascer, quando o mundo começou. Vamos voltar um pouquinho ao princípio. E olhe o que Deus fez, então você o amará. Deus é um empreiteiro. Quantos sabem disso? Ele é um construtor. Muito bem, ouçam bem. Agora vamos tomar a ideia dos cronologistas. Deus, há 100 bilhões de anos atrás, quando ia fazer o mundo, Ele apenas começou.
Agora ele tinha uma ideia em sua mente. Agora você vai dizer, se ele é assim tão grande, irmão Brana, como pode alguma vez permitir que o diabo fizesse o pecado? Bem, ele sabia, antes que o diabo fosse alguma vez criado, que ele seria o diabo. Irmão Brana diz, glória, eu me sinto religioso. Oh, que coisa! Antes que o diabo fosse criado, que ele seria diabo. Agora você pergunta, que me diz isso? Você diz, por que ele permitiu que ele fosse diabo? Porque assim ele poderia ser provado ser Deus. Esta é a razão por que ele permitiu. Porque existiu a iniquidade? Ora, qual existiu primeiro? Um salvador ou um pecador? Qual existiu? Um salvador. Qual existiu primeiro? Um curador ou um doente? Por que permitiu que houvesse um pecador? Porque um dos atributos dele é ser um salvador. Estava nos pensamentos de Deus ser salvador. Aleluia! Se jamais tivesse havido um pecador, ele jamais seria conhecido como Salvador. Mombrana diz, aleluia! Ele pode fazer com que todas as coisas girem em torno de sua glória. Pode o vaso de barro dizer ao oleiro, você me faz assim? Quem está no controle? Quem tem o barro? Em que mãos está ele? Paulo disse, ó homem tolo. Não disse ele que levantou Faraó para este mesmo propósito? Por certo, ele sabia disto antes que houvesse o mundo. Ele sabia quem seria o quê. E ele permitiu que houvesse o pecado para que ele pudesse ser um salvador. Ele permitiu que houvesse a doença para que pudesse ser um curador. Permitiu que houvesse o ódio para que ele fosse amor. Seguro, ele é Deus. E esses são seus atributos. E ele tem que ter algo para manifestar seus atributos. Como você alguma vez saberia que havia uma noite? Como você sabia que havia se tudo fosse luz? Como você alguma vez saberia que havia uma noite? A noite para que pudesse provar que a luz existe. Seguro que existe. Você vê o que ele fez? Olha o que ele fez, olhem para o seu lado. Olhem para o seu lado o que ele fez. Aqui está uma criatura do Todo-Poderoso. Você é parte dele. Porém, quando ele estava lá atrás, antes da fundação do mundo, antes que ele tomasse este velho sol e o fizesse girar ao redor dessa velha estrela a qual estamos vivendo agora, esta terra, e ele a moldou bem aqui junto ao sol e a colocou no redor dela. Digamos, aqui está o sol, e ele a moldou deste lado, e ali deixou suspensa por 100 bilhões de anos. E o que ele estava fazendo? Gás. Ele virou deste lado e fez alguma outra coisa. O que ele estava fazendo? Potássio. Ele girou desta maneira, e o que ele estava fazendo aqui? Cálcio. E o que ele estava fazendo? Estava fazendo você e a mim. E o que ele estava fazendo? Como empreiteiro, arrumando de acordo com o plano todos os seus caibros de 2x4, seus 2x8, seus laminados, suas tábuas, e ele sabia exatamente quantos prédios ia construir. E nós fomos feitos de 16 elementos da terra, e ele estava fazendo a nós todos, arrumando-nos de acordo com o plano ali antes que o mundo alguma vez viesse. E ela pode ter sido alongada naquele tempo, eu não sei como ela era, para que então ele estava fazendo
Ele é o construtor. Estava arrumando de acordo com o plano todas as coisas ali. Tinha tudo cortado e modelado. Quando Deus acabou de fazê-la completamente, era simplesmente uma grande erupção vulcânica. Ele deixou que velhos vulcões se formassem ali por 100 milhões de anos para produzir cálcio. O que é isso? É parte de você. Então, antes que houvesse uma só partícula de vida sobre esta terra, nossos corpos já estavam repousando aqui. Antes mesmo que uma gota de água viesse sobre esta terra, nós já estávamos repousando aqui. Enquanto Adão caminhava de um lado para o outro no jardim do Éden, eu já estava aqui. Sim, Senhor. Oh, glória! Enquanto os querubins, as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus gritavam de alegria, eu estava aqui repousando, apenas esperando pelo sopro da vida por vir. Eu estava aqui, Ele me fez aqui, tinha meu corpo repousando aqui. Sim, Senhor, não é de onde você veio, que coisa, como Ele chegou aqui? Deus o tinha repousando aqui, Deus o fez. Somos feitos de 16 elementos: petróleo, potássio, luz cósmica e tudo mais. Estão vendo? Nós estávamos repousando aqui. Então o que aconteceu? Deus disse ao Espírito Santo: nós apenas tomaremos isso em forma de símbolo. Agora saia e vá acariciar pelo mundo, porque eu sou amor e você é um produto meu. Então agora vá acariciar o mundo. E o grande Espírito Santo, imaginamos, sai dali apenas em forma de quadro agora. Não foi desta maneira, é claro. O Espírito Santo e Deus são o mesmo, de um mesmo propósito, a mesma pessoa. Perdão, é só dizer que Ele estendeu as suas asas em torno da terra e começou a envolvê-la. Que envolvimento é esse? É como a galinha com seus pitinhos arrulhando e acariciando. E então Ele gritou: ó vida, apareça! Ele olhou ao redor e disse: eu quero beleza nesta terra. Ele disse: apareça luz. O Espírito Santo se movendo, e Ele se moveu, e eu vejo vindo. Eis lá, correndo, colina abaixo, lá vem cálcio caindo em abundância, mistura-se com potássio. Em que está se misturando lentamente? Vida, apareça! Uma pequena flor da Páscoa colocou debaixo de uma rocha sua cabeça para fora e disse: venha cá, pai, olhe para isso, isso parece bom, continue envolvendo. Ele envolveu as flores para que viesse para fora, ele trouxe a vegetação inteira para fora, ele trouxe a vida animal e os pássaros voaram do pó. Depois de um tempo surge um homem e uma mulher. Surge um homem, e este era ambos homem e mulher, não nenhum hermafrodita. E a mulher não foi feita à imagem de Deus, mas à imagem do homem. Agora lá estão eles. E Deus olhou para ela e disse: sim, eles parecem encantadores. O que era aquilo, irmão? Eles jamais tinham de morrer. Aquilo foi exatamente o primeiro punhado de cálcio, o primeiro potássio, e tudo começou assim. Não é lindo? Porém o pecado veio e desfigurou o quadro. O que Deus permitiu que isso fizesse? Porque Ele permitiu que fosse daquela maneira da qual nós estávamos falando há pouco. Ele assim permitiu para que Ele pudesse provar que Ele é um Salvador. Ele foi isso, Ele permitiu que a doença acontecesse para que Ele pudesse provar que é um curador. Ele permitiu que a morte acontecesse para provar que Ele é vida. Ele deixou que todas estas coisas más acontecessem para provar que Ele é bom. E você fala em cantar a história da redenção? Ora, irmão, quando Jesus vier, essa igreja estará bem além às margens desta terra.
e cantará histórias da redenção. Quando os anjos abaixarão as suas cabeças, não sabendo o que estamos falando, eles jamais se perderam, não sabem pelo que nós passamos. Nós sabemos o que significa perder-se e ser achados. O Branham diz: não podemos gritar louvores. Ele não é um salvador para eles, eles jamais necessitaram de alguma salvação. Ele não foi um curador, não, glória. Ele não é vida para eles, certamente. Eles jamais morreram em pecado e transgressão, nós sim. Porém agora revivemos. O que diremos sem as coroas em nossas cabeças? Você é o reverendo fulano de tal? Oh, não, toda a glória seja para ele. Então ali naquilo, então o que aconteceu? Então Deus simplesmente disse: bem, é melhor eu simplesmente destruir todo o meu potássio e Cássio está arruinado? Não, ele sabia que ia ser dessa maneira. Agora, se o Espírito Santo me fez o que eu sou, e eu como alimento e o coloco em meu corpo e me desenvolvo até chegar no que sou agora, apesar disso fui feito numa forma. Cada quadro que Deus viu antes da fundação do mundo atinge seu desenvolvimento completo e materializa-se. Estão vendo? Surgiu da mulher, como ele disse que surgiria. Da próxima vez vem de Deus. Daquela vez veio através da mulher. Desta vez veio através do homem. Veio daquela vez através de um desejo sexual. Desta vez vem por uma palavra falada. E ali, agora, nada pode me prejudicar. Não, Senhor. Não há nada que possa prejudicar. Não há das coisas presentes, nem futuras, nem doença. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele pensou em você na eternidade. Ele desejou que você estivesse aqui. Te deu um lar, te deu uma família, te deu uma igreja, te deu um pastor, te deu um profeta. E agora você está aqui adorando a Ele. Você é a pessoa mais importante. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você é a pessoa mais importante. Diga para o outro: você é a pessoa mais importante. Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu tenho contado uma pequena história, estou com quase 5 fios de cabelo, a ponto de ficar completamente careca. Eu estava penteando esses poucos fios aqui há algum tempo atrás, e minha esposa disse: Billy, você está quase careca. Eu disse: porém eu não perdi nenhum deles. Ela disse: onde eles estão? Eu disse: onde eles estavam antes que eu estivesse. Estão vendo? Onde quer que eles estivessem antes de eu tê-lo. Agora, uma vez, há 100 anos atrás, quando esses cabelos não estavam de modo algum, porém eles estavam aqui fora no pó. Então, há quase 50 anos atrás, eles começaram a vir em minha cabeça. Eles vieram de onde? Do pó. E agora eles estão voltando para onde eles estavam, está certo? Eles não eram, então eles eram, e agora eles não são. Que é isso? O que os fez como eles são? Deus. Eis aí ele pintou um quadro, e esta é a maneira que eu quero. Não, no pensamento de Deus, Ele não pensou você tendo esta vida que você está tendo. Não, Ele pensou algo muito melhor para você. Então você pode viver sim melhor do que você está vivendo. Ele pensou algo muito melhor a teu respeito. Ó morte, onde está o seu aguilhão?
tumba, onde está a sua vitória? É possível que vocês me enterrem um dia desses daqui, não sei. Porém, irmão, eu não estarei morto. Deus não pensou morte a meu respeito. Deus não pensou morte a respeito desta noiva. Ele a viu viva do outro lado. Não, Senhor, nós ressuscitaremos. Aleluia. Ele repete: nós ressuscitaremos. Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, nós ressuscitaremos. Aleluia. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há demônios o bastante em todo o inferno que possam me impedir de ressuscitar. Não há nada em nenhum lugar que me impeça de ressuscitar. Eu tenho a promessa de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Zoe, a vida eterna de Deus descansando aqui. Esta velha carcaça veio dali e Deus me formou do chão. E se Ele que me formou do chão, quando eu fiquei com mais idade, agora todas as vezes que eu ouvi um sino da igreja, algo falava para mim. Uma pequena voz. Um anjo falou de um arbusto e disse: jamais beba ou fume. Eu tenho uma obra para você fazer. Não contamine o seu corpo, nem ande em companhia de mulheres e coisas assim. Eu tenho algo para você fazer quando ficar mais velho. Quem é você? Quem é você? Pouco depois aqui vem ele, paira sobre o batismo, ele mostra a si mesmo. Ele se declara, ele responde: eu vejo por todo lugar, em cada mão. Como você vai, se ele me fez o que sou, sem absolutamente ter nenhuma escolha? Eu jamais voltei ali, disse agora Charlie Branham, case-se com ela, Harvard, e da terra deem a luz a mim. Não, Senhor, jamais tive alguma escolha a esse respeito. Deus fez isso. E se Ele me fez o que sou, sem nenhuma escolha, quanto mais será quando aquele Espírito Santo vier para me envolver, e eu digo: Senhor, és meu Criador, e eu te amo, e eu te aceito como meu Salvador. Como você vai me segurar no pó? Simplesmente não pode fazer isso, irmão. Simplesmente não pode. Deus jamais formou uma só porção deste cálcio, ou potássio, ou alguma outra coisa, para que viesse a ser desperdiçada. Todo aquele que o Pai me tem dado antes da fundação do mundo, virá a mim. Ele diz: ufa! Tenho vontade de gritar agora mesmo. Ufa! Todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim, e nenhum deles se perderá, porém eu os levantarei novamente na ressurreição. Havia uma promessa no Velho Testamento. Abraão comprou aquele campo de Macpela. José, no fim da sua vida, dizia: não enterre meus ossos no Egito, porque havia uma promessa, que se seus ossos estivessem em Macpela, quando soasse a trombeta, eles ressuscitariam. Ah, irmão, há um lugar para esta noiva também. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4, há um lugar para esta noiva. Aqueles que dormirem em Cristo, aleluia! Este é o lugar onde esta noiva está hoje. Ressuscitarão primeiro. Esses são os pensamentos de Deus a teu respeito. É isso que Ele pensou a teu respeito, meu irmão. Eu o ouvi chamar e vim até Ele. Você pode dizer a mesma coisa? Eu ouvi chamar
Eu ouvi chamar. Chamou, Ele te chamou. Como podem me manter no pó da terra? Não há no mundo agentes funerários o bastante que batam no meu rosto com uma pá, que possam me manter no pó da terra. Brana diz: eu ressuscitarei algum dia, estarei em sua semelhança, lavado em seu sangue, nascido do seu espírito. Brana diz: aleluia. Tenham todas as denominações o que quiserem, eu tenho Jesus. Você pode dizer isso? Eu tenho Jesus. Amém. Um agente de seguro veio até mim, um bom amigo meu. Ele disse: Billy, quero lhe vender uma pólice de seguro. E eu disse: eu já tenho. Minha esposa deu uma olhada em volta, como se para dizer: para que você está mentindo, rapaz? Disse: Billy, você fez um seguro? E eu disse: sim, senhor. Disse: em que companhia? Qual é? Eu disse: abençoada segurança. Jesus é meu. Oh, que antigozo de glória eterna. Herdeiro da salvação, comprado de Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Essa é a companhia do elenco. Ele disse: isso é bom, Billy, mas isso não colocará no cemitério. Porém eu disse: mas isso me tirará de lá. Aleluia! Eu não estou preocupado em chegar lá, eu quero é sair de lá. Assim eu consegui um seguro que me diz: eu trarei tudo o que o Pai me deu, e eles são meus. Não importa o que o meu pai tenha feito, o que minha mãe tenha feito, qualquer coisa que fosse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E ninguém pode vir a menos que meu Pai o traga. Aleluia! Para que eles os conhecia? Eu os conheço desde antes da fundação do mundo. Quando eu matei o cordeiro, eu o matei juntamente com ele. Amém? Eu predestinei a igreja. Quem tem a predestinação? A igreja. Quem tem a predestinação? Diga: eu tenho essa predestinação. Como você entra na igreja? Por um Espírito. Somos todos batizados em um só corpo. Ele sabia antes da fundação do mundo que nós estaríamos ali. E a esses que dantes conheceu, Ele os chamou. A esses que chamou, Ele os justificou. A esses que justificou, Ele já os glorificou. Nos livros de Deus, Ele já disse que me encontrará bem ali. Você pode olhar para esse livro aí? Nos livros de Deus, Ele já disse que me encontrará bem ali. Aleluia! Aleluia! Nos livros de Deus, Ele já disse. É isso que Ele pensa a teu respeito, minha irmã. É isso que Ele pensa a teu respeito, meu irmão. Ele quer ter companheirismo, mas ainda faltava os da era de Laodiceia. Ele não podia parar em Filadélfia. Tinha os pentecostais, mas ainda tinha você. Ainda tinham vocês, ministros, pastores. E aqui estamos nós. Aleluia. Não há demônios do inferno que possam algum dia impedi-lo de ir em algum outro lugar e não chegar bem ali, porque Deus já assim o disse, e está acabado. Foi Ele que fez a promessa.
Foi Ele. Você é meu. Você é meu. Se há 100 bilhões de anos, antes que o mundo alguma vez fosse formado, as estrelas da manhã cantavam juntas, e os filhos de Deus gritavam de alegria antes que houvesse fundação do mundo. Estão vendo? Antes que houvesse fundação. E os anjos e tudo estavam felizes, gritando com respeito a isso. Antes que houvesse fundação do mundo, como alguma vez poderá o diabo me manter no pó da terra? Simplesmente não pode fazer isso. Você está certo. Oh, que lindo. Pensem nisso. Pensem nisso. Onde você estava? Quem algum dia você foi? Você começou a pensar? E agora você já começa a visualizar aonde Ele te colocou? De onde Ele te tirou? Ele tinha um propósito. Em te colocar nesta família. Aleluia. Ele não ia te perder. No começo você não entendia por que eu nasci nesta família. Então talvez por que eu tenho este pai ou esta mãe. Hoje você já começou a entender. É porque Deus tinha um plano melhor para você. Ele queria se apresentar a você. Aleluia. Anás, Caifás não tiveram esse privilégio, mas a Sunamita teve, Madalena teve, você tem. De onde Ele te tirou e te colocou aqui, meu irmão? Esses são os pensamentos de Deus a teu respeito. Que sucederia se não houvesse nenhum Salvador? Que sucederia se não tivéssemos esta palavra? Qual seria o sentido das nossas vidas? Viveríamos para quê? Em função de quê? Aquele vazio não seria preenchido. O mancebo de qualidade seguia todas as leis, todos os mandamentos, porém aquele vazio ainda continuava dentro dele. Então ser um bom religioso não seria o suficiente. Ainda continuaria o vazio. Ele colocou esse espaço vazio dentro de cada ser humano para que o ser humano fosse em busca dele para preencher. E a religião não preencheria. Que sentido teria a sua vida se não fosse esta palavra? Era apenas mais uma geração. Mas aqui está você. Aqui está você, meu irmão. Aqui está você, minha irmã. Que sucederia se Ele não tivesse chamado você? Que sucederia se Ele não tivesse conhecido você antes e você estivesse aqui fora neste resto de mundo esta noite? Porque cada um de nós esta noite temos uma história para contar de como Ele cruzou o nosso caminho. Uns no campo, outros na cidade, trabalhando, correndo. De alguma maneira Ele te provocou, chamou a sua atenção. Ele se fez conhecido por você, para você. Mas Ele tinha que te chamar. Ele pôs uma criança, Ele pôs um evangelista, Ele pôs um pastor, mas Ele tinha que te alcançar. Porque lá na eternidade Ele pensou em você vivendo com Ele.
E não importa se passou 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, um dia você veio. Um dia você veio a esta terra. Mas quantos filhos ele tem? É uma mesa de milhares e milhares. E ele pensou em mim, sim. Ele dedicou um tempo exclusivo apenas para você. Pensa nisso. Aqui está a nata de Deus na terra. Ele pensou e disse: este será assim, assim, assim e assim. Desejou, e um dia você viria à terra. A obra na mente dele estava concluída. Ah, meu irmão, que sucederia? Você o ama? Oh, que coisa! Deixa eu concluir com esses 4 parágrafos da mensagem A Obra-Prima de Deus Identificada. 101. Toda vez que Deus pensou ter uma obra-prima, Satanás se intrometeu. Ele se intrometeu em Moisés e ele transgrediu os mandamentos. Mas quando se tratou desta obra-prima, essa era a própria escolha de Deus. Ele o tinha pré-ordenado, de nada lhe valeu. Ele permaneceu fiel a Deus, quando Deus olhou para ele e cuidou, para que ele fosse tentado por 40 dias no deserto como Moisés. Naturalmente todos aqueles homens o prefiguraram. A lei foi transgredida, mas quando ele veio, Satanás, o grande tentador, e procurou tentá-lo, ele descobriu que não encontrou Moisés ali. Não, Senhor, ele se deparou com 5.000 volts que chamuscaram suas asas. Quando ele saltou-se contra ele, ele disse: Adão rendeu-se, porém Jesus, o segundo Adão, aquela obra-prima que tinha vindo como Redentor, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali ele tinha uma obra-prima. Ele disse algo mais, ele disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Ali está uma obra-prima. O que ele fez? Não dizendo: eu direi à minha igreja, eu pedirei aos meus presbíteros. Não, ele disse: está escrito. Foi por detrás disso que ele pôs seu primeiro Adão e ele caiu. E Satanás o arruinou. Porém ele não pode arruinar este. Não importa o que ele tenha feito. Deus disse: este é o meu filho amado, escutai tudo, eu dou tudo a ele. E dele ele tiraria esta noiva. A primeira caiu, a segunda caiu, mas ele disse: agora esta é osso dos meus ossos. Agora essa é osso dos meus ossos. Esta é carne da minha carne. Esta não vai cair. Você não vai cair. Ele pensou em você, te preordenou, te deu a palavra como proteção. Fique atrás dela e jamais você cairá. Que Deus nos abençoe.